todo segundo, dentro do nosso corpo, uma pequena história chega ao fim. É o capítulo final de uma célula. E hoje a gente vai desvendar essa jornada, da vida até seu destino final. Vamos mergulhar nisso. Pode até parecer um evento minúsculo, né? Mas a forma como essa história termina é o que define a fronteira entre saúde e doença. É um verdadeiro drama microscópico, com dois finais possíveis e bem diferentes um do outro. Exatamente! Não existe um jeito só de uma célula morrer. Dependendo do que acontece, o fim pode ser caótico, destrutivo ou então silencioso e super organizado. E entender essa diferença é a chave de tudo. Mas calma lá. Antes da gente falar do fim, a gente precisa entender o começo. O que, afinal, significa para uma célula estar saudável? Olha, saúde não é só ausência de doença, sabe? No nível da célula, é um equilíbrio constante, super dinâmico. É a habilidade de responder, de se ajustar e manter tudo em ordem, mesmo com o caos do ambiente. No fundo, é uma questão de adaptação. E a doença? Bom, é justamente o contrário disso. É quando essa capacidade de se adaptar falha. A célula não dá mais conta do estresse e é aí que os problemas começam a aparecer, tanto na estrutura dela quanto na função. Agora sim, vamos colocar um pouco de ação nessa história. Surge um agressor. Pode ser um vírus, uma toxina ou até a falta de oxigênio. A célula, de repente, está sob ataque. Mas, olha só, as células não estão por conta própria, não. Elas têm um verdadeiro arsenal de defesa. Barreiras físicas, células que literalmente comem os invasores, e um sistema imune com uma resposta que é rápida e outra que é mais específica, que até guarda na memória quem já atacou antes. É uma batalha o tempo todo. E se a defesa não der conta? Bom, o primeiro resultado nem sempre é a morte, pode ser uma lesão. E o ponto mais importante aqui é que essa lesão pode ser revertida. Esse processo se chama degeneração. Pensa numa casa que alagou, sabe? Tem dano, os móveis estão molhados, mas se a água for retirada a tempo, dá para secar tudo e consertar. Com a célula é parecido. Ela começa a acumular coisas que não devia, mas ainda há esperança. E essa inundação pode ser de vários tipos. Se acumular água, a gente chama de degeneração hidrópica. Se acumular gordura, vira a esteatose, a famosa gordura no fígado que tanta gente já ouviu falar. Cada tipo de acúmulo é uma pista que conta pra gente como aquela célula está sofrendo. Mas e se o agressor continuar lá, se a inundação não parar? Aí a gente chega no grande ponto de virada da história. O momento em que o dano fica grande demais para consertar. É isso. A célula cruzou uma linha da qual não dá para voltar. A morte celular agora é inevitável. A única pergunta que fica é: como ela vai morrer? O primeiro caminho é a necrose. Imagina uma morte acidental, violenta e super bagunçada. É como demolir um prédio com uma bola de demolição, sem controle nenhum. Na necrose, a célula incha, 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 até que a membrana dela se rompe. Ela explode, derramando todo o seu conteúdo nos vizinhos. Isso dispara um alarme geral, uma resposta inflamatória gigante. É um processo que afeta grupos de células e deixa uma bagunça danada para o corpo limpar. E isso não é só teoria de livro, não. Um infarto do coração, por exemplo, é exatamente isso. A necrose em massa das células do músculo cardíaco porque faltou oxigênio. A essência do infarto é essa morte celular caótica. Mas existe outro caminho. Um caminho, digamos, muito mais elegante. Vamos conhecer a apoptose, a morte celular programada. É quase como um suicídio celular. Aqui, em vez de demolição, a gente tem um desmonte cuidadoso. A célula encolhe, o DNA dela é picotado de forma controlada e ela se divide em pacotinhos que são rapidamente engolidos pelas células de limpeza. E o mais importante, sem vazamento, sem bagunça e o ponto crucial, sem inflamação. Então, o ponto central é esse contraste. De um lado, a necrose, que é o caos, um acidente, inchaço, explosão e inflamação. Do outro, a apoptose, que é a ordem, um programa interno, encolhimento, fragmentação e uma remoção silenciosa. Essa dualidade entre caos e ordem é uma das coisas mais fascinantes da biologia. E isso tudo nos leva a uma pergunta final bem provocadora. Se a apoptose é tipo um software biológico, um programa que diz para a célula como morrer de um jeito limpo, será que um dia a gente vai conseguir editar esse código?
Imagina, ativar esse programa em células de câncer ou, ao contrário, desativá-lo para evitar a morte de neurônios em doenças degenerativas? A resposta ainda está no futuro, claro, mas ela começa entendendo essa história fundamental sobre o fim de uma célula.